Assim diz: e os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Qual era o nome do homem? Que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, 2,75 metros aproximadamente. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, 56 quilos para ser mais exato. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. A sua lança tinha 7 quilos. Agora pule para o versículo 32, por favor. Nós precisávamos fazer uma leitura maior aqui. Então, como lição de casa, vou deixar para vocês lerem primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16 e o capítulo 17 todo. Posso ouvir um amém? Para que vocês possam entender um pouco mais da Bíblia. Existem 10 regras básicas da hermenêutica. Quantas regras eu disse? Leia o texto, 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 e até o 10, leia o texto. Então, crente que quer aprender sobre Bíblia, precisa ler Bíblia. Vamos agora para o versículo 32, agora já é a conversa de Davi com Saul, falando acerca desse gigante que agora acabamos de ler, amém? E disse Davi a Saul, versículo 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu ainda és um moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, feria-o e em seguida o matava. Assim o teu servo feria o leão como também o urso. Assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo de Israel. Pode fechar a sua Bíblia. Pegue na mão de alguém que está próximo de você. Nesse momento nós vamos unir a nossa fé e nós vamos orar ao Senhor. Podem apagar as luzes. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome bendito de Jesus, esse é o momento da tua boa, bendita, viva, poderosa e eficaz palavra. Senhor, eu subo nesse altar não diferente de todas as outras vezes, totalmente dependente do Senhor. Eu não venho aqui acreditando em nada que é da terra. Eu venho depositando a minha fé e a minha esperança naquilo que vem do céu. Então, nesse momento eu deixo de lado a minha teologia, a minha eloquência, a minha retórica talvez, e nesse momento eu deposito toda a minha esperança na fé que eu tenho no Senhor. Pai, eu venho para esse altar e trago comigo algumas limitações. Eu não tenho, eu não posso, eu não levanto caído, eu não opero milagres, eu não restauro casamento, eu não restauro vida financeira destruída, eu não abro porta de emprego, eu não realizo maravilhas, prodígios, sinais. Porém, eu trago comigo algumas certezas maiores do que essas, que aquilo que eu não tenho, o Senhor tem, que aquilo que eu não posso, o Senhor pode, que aquilo que eu não faço, o Senhor faz, que lugares que eu não vou, o Senhor vai. Por isso
Deus, onde houver alguém que não veio para depositar a fé na terra, mas que veio acreditando no céu, da planta do pé ao alto da cabeça, dá o sinal da tua glória sobre a vida dele, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora já. Os que recebem, glorifiquem a Jesus e aplaudam o nome dele. Pode aplaudir mais forte, você consegue fazer melhor que isso. Gostei do assovio aí, parece o meu. Se eu der um assovio para chamar a atenção da pessoa, aí é que ela não percebe mesmo. Esse aí está bem afiado, esse aí eu gostei. Antes de começar a pregar a poderosa palavra do Senhor, eu quero engrandecer a Deus e enaltecer o seu nome pela vida do nosso querido pastor André, que está lá, se eu não me engano é Bahia, ou é Sergipe, alguma coisa assim, Bahia, né? Fazendo a poderosa obra do Senhor. Nesse momento eu creio que deve estar pegando o microfone para pregar a palavra de Deus, e assim como Deus vai por misericórdia me usar aqui, eu creio que Deus vai usar ele de uma forma muito especial lá na Bahia. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor André, que deixou um abraço mega, hiper fraterno a todos vocês. Vocês sabem que o pastor André é carinhoso, né? Vocês sabem. Ele deixou um abraço, agora aquele abraço apertado, que o gaúcho chama de abraço quebra-costela, para cada um de vocês. Então nesse momento eu queria que vocês se sentissem abraçados pelo nosso líder, pastor André. E na subsequência, sejam abraçados por mim. Primeiro o chefe, depois eu aqui um nobre súdito. Então, recebam o nosso mais caloroso abraço. É uma alegria poder ter vocês aqui no culto da celebração. E eu tenho plena certeza que esse culto não termina antes de Deus fazer alguma coisa muito grande na tua vida. Meus amados e queridos irmãos, essa noite eu quero pregar subordinado a um único tema, que é como enxergar os desafios. Essa noite eu quero pregar subordinado a um único tema, que é como enxergar as nossas adversidades. O texto que nós começamos a ler, nós falamos acerca da força de um gigante chamado Golias. E quando nós falamos de Golias, nós vamos ver que Golias, durante 40 dias, ele, trazendo para o nosso vocabulário, ele toca terror no exército de Israel. A Bíblia vai dizer que durante 40 dias, do lado dos filisteus, Golias se levantava, Golias gritava, Golias desafiava, e ninguém tinha coragem de lutar com Golias. Quando os exércitos são divididos, a Bíblia vai dizer que um ficou à direita, o outro ficou à esquerda. E quem já estudou um pouco de geografia bíblica vai entender o que fala agora. E no meio ficou o vale, onde era o lugar propício para a batalha. Só que antes deles começarem a batalha, esse homem que eu acabei de mencionar, chamado Golias, ele deu uma ideia. Ele gritou: pessoal do outro time, pessoal aí que serve a Deus, olhem para cá. Ao invés de a gente fazer aquela guerra convencional, onde todos entram e começam a se matar e a se degladiar, por que nós não fazemos diferente? Eu imagino alguém do lado do exército de Israel dizendo: cite essa sua ideia. E ele disse: vocês vão escolher alguém do lado de vocês para lutar com uma pessoa do nosso lado. Aquele que vencer terá os outros como seus escravos. Eu imagino eles olhando e dizendo: isso parece bom aos nossos olhos. E com quem nós iríamos lutar? Ele disse: comigo mesmo. 2,75 metros de altura, descendência dos filhos de Anak, da descendência dos gigantes. Só a sua armadura pesava 57 quilos. A sua lança que ele carregava na sua mão direita pesava mais 7. Então
14, quem não fugiu da escola, eu acho que vai dar 64. Eu peso 70. Então só um pastor Gledson, Golias arrastava só para ir para a batalha. O homem era grande, bispa. O homem era forte. O homem era preparado. E aí ele disse: vocês vão escolher um guerreiro do lado de vocês para lutar comigo. E aí é aquele momento em que um guerreiro começa a olhar para o outro e diz: é a tua vez, faz teu nome. Esse é aquele momento que o camarada olha para o amigo e diz: vai, garotinho, abraça a oportunidade que a hora é essa. Esse é o momento que os guerreiros de Israel começam um a olhar para o outro e diz: rapaz, a minha espada hoje não está muito afiada, eu prefiro evitar. Vai lá você, eu confio na tua habilidade. E nessa ideia que Golias deu, essa ideia perdurou 40 dias. E ninguém teve coragem de pelejar contra ele. Pergunte por quê? Porque todos olhavam para Golias e viam o tamanho de Golias. Todos olhavam para Golias e viam a estrutura robusta que Golias tinha. Todos olhavam para Golias e guerreiro é guerreiro, guerreiro não é bobo. E eles viam que as armaduras que Golias tinha não é a armadura de qualquer guerreiro. Então eles olhavam para Golias e viam o seu tamanho. Eles olhavam para Golias e viam a sua força. Eles olhavam para Golias e viam a sua proteção na sua armadura e no seu escudeiro que andava à sua frente com o escudo. Só que tem um detalhe, pergunte qual. A primeira vez que Davi olhou para Golias, eita ali, Davi fez igual a gente nordestino. Isso eu estou vendo ele desse tamanho. Ô Davi velho arrochado. Eu procurei, eu vasculhei, eu li tanto para pregar essa mensagem. Deus me deu essa mensagem, me deu o tema dela e depois eu fui deixar ela pronta, né? E aí eu li tanto que eu descobri até sobre as 5 pedras. Quem estava aqui que esses dias eu falei das 5 pedras? Para vocês terem cuidado para o pessoal não forçar o texto. Vocês acreditam que eu descobri sobre as 5 pedras? É por isso que eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, porque a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade não sabe é nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende coisa nova. E eu aprendi até sobre as 5 pedras. Quem quer que eu fale agora? Vou falar agora não, só daqui a pouco. Quando Davi olha para Golias, Davi não vê o tamanho de Golias em nenhum momento. 1 Samuel 16, 17, você pode ir e voltar. Você não vai ver nenhum momento, eu disse nenhum. O que foi que eu disse nenhum? Davi com medo. Porque às vezes a gente fala uma coisa, daqui a pouco a gente começa a pensar no que falou. Sim ou não? E a gente diz, não era para eu ter? Só acontece comigo, acontece com vocês também. É ruim, né? A gente dá as costas, a gente começa a pensar, como é que eu vou cumprir isso que eu prometi? A gente começa a pensar, para que eu fui falar isso? E para os amantes de Alto da Compadecida, a gente vai fazer o quê? Ô promessa desgraçada, ô promessa sem jeito. Sim ou não? Só que em nenhum momento eu disse, o que foi que eu disse? Nenhum momento Davi se arrepende de ver Golias desse tamanho. Mesmo Golias sendo dos filhos de Anak, os descendentes de Canaã. Que descendentes são esses? Número 13. Números 13 a gente vai ver que Moisés manda 12 líderes, 12 para espiar a terra. Que terra era? Canaã. E qual era a terra de Canaã? Uma terra que Deus havia prometido para o seu povo. Moisés chamou 12 líderes e disse, eu queria que vocês dessem uma olhada na terra que Deus prometeu e trouxessem notícia da terra para nós. Os 12 foram para a terra, passaram 40 dias na terra e voltaram. 10 olhou para Moisés e disse, meu amigo, a terra tem cada gigante que eu nunca vi uns homens tão grandes daquele na minha vida. No meio de todo o povo, Moisés, Arão e o povo, diz a Bíblia, todo o arraial, e eles contando desvantagens, contando problemas. Gente,
Para o povo, a gente não pode contar que o negócio está ruim, tem que falar que o negócio está bom. Eram 12 líderes, eram 12, só que 10 não vigiou, estava contando uma notícia, falando que a terra era cheia de gigante. Que terra é essa? A mesma terra de onde Golias veio. Só que 2, Josué e Caleb, estavam com a mão levantada, porque a outra estava segurando um cacho de uva. Eles ficaram com a mão levantada e a outra segurando um cacho de uva, era 2 para carregar, dessa mesma terra cheia de gigante. Eles estão aqui segurando o cacho de uva com uma mão e com a outra estão levantando, pedindo a palavra. Porque se foi 10 que falou negativo, demora, sim ou não? Que fala mais, 10 ou 2? Então demorou para chegar na vez deles, sim ou não? Quando todo mundo contou notícia ruim, chegou a vez dos 2, eles olharam e disseram: é verdade, a terra tem gigante, mas olha os frutos da terra como são. Pergunta para mim, qual foi o resultado disso, pastor? Não, pelo amor de Deus, a gente é amigo, pergunta melhor. Qual foi o resultado disso, pastor? Os 10 que enxergaram gigante não entraram na terra, mas os 2 que enxergaram os frutos entraram na terra e tomaram posse dela. Ai, pastor Glécio, eu não entendi. A forma que você enxerga as adversidades vai dizer o lugar em que você vai tomar posse. Se é para Jesus, aplaude. A forma que a gente encara o problema, o tamanho que a gente vê o problema, é quem vai definir onde nós vamos chegar. Posso falar a verdade, sim ou não? Para definir problema, gasta tempo ou não gasta? E para desabafar com um amigo que está cheio de problema, gasta tempo ou não gasta? Por que ao invés de gastar tempo falando do problema, você não gasta tempo procurando soluções? Se tem uma coisa que eu não sou hipócrita, e eu não prego coisas que eu não creio. Eu falo isso que eu sou assim. Tem semana que eu sumo. Pastor André, se o senhor precisar, me ligue. Se der para resolver na outra semana, me fale. Por quê? Porque essa semana eu estou focado em resolver algumas coisas. Não adianta sentar, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas contando o problema. Gaste 3 horas procurando uma solução para o problema. Se você quiser enxergar gigante, você vai enxergar. Pergunte por quê? Porque eles existem. Se você quiser gastar tempo olhando para os problemas, você vai gastar tempo. Pergunte por quê? Porque os problemas existem. Só que ao invés de você focar no tamanho do seu problema, eu quero te dar uma ideia. Posso falar? Foque no tamanho do seu Deus. Não, eu vou dizer de novo, essa é só para quem trouxe glória, tá? Quem não trouxe glória pode ficar quieto, mas quem trouxe vai soltar agora. Eu vou falar mais uma vez. Ao invés de você focar no tamanho do problema, foque no tamanho do seu Deus. O seu problema vai ter que bater continência para o Deus que você serve. Quem acredita, joga a mão pro alto e dá um brado de glória para adorar a Jesus. Problema não se enxerga no aumentativo. Problema se enxerga no diminutivo. Para todo mundo Golias era grande, sim ou não? Ninguém venceu ele. Às vezes a gente parece que está nadando contra a maré. Já percebeu isso? Quem já percebeu? Poxa vida, todo mundo é contra. Já percebeu? Não desista tão fácil não. A voz do povo é a voz de Deus. Negativo. Povo nunca foi bom em escolhas. Dá para ver pelas músicas que estouram aqui no Brasil. Tem uns funkeiros aí que ficaram ricos porque eles se preocupam com as tromboses e as varizes das mulheres, porque a letra deles só manda sentar. Então que é para ninguém ter trombose, ninguém ter varizes. Não,
Vocês riem, mas é verdade. Não, aí você vem dizer para mim que a voz do povo é a voz de Deus? Não, meu irmão, não é possível. O mesmo cabra que escolheu senta, vai escolher que eu vou pregar, está repreendido em nome de Jesus. Isso aí é a voz do capiroto, a minha não. Baixou o Silas Malafaia aqui. Isso aqui é o Satanás. Não vem pro meu lado não. Então às vezes a gente precisa nadar contra a maré, porque a maioria só está focando no tamanho do problema, enquanto a gente está olhando para eles dizendo: ih, rapaz, isso é pequenininho, eu não tenho medo dele, eu não vou fugir, eu vou enfrentá-lo. Não esqueça que nós estamos em um tema: como enxergar as adversidades. Vira para o teu irmão e fala para ele: enxergue os seus problemas bem pequenininho. Posso falar a verdade, sim ou não? Davi enxergou Golias e não teve nenhum medo. Enxergou Golias pequeno, enxergou Golias frágil. Quando Davi entrou no campo de batalha, Davi ouviu algumas pessoas com medo dizendo o que o rei ia dar à pessoa que derrubasse aquele gigante. E aí Davi se empolgou. Davi disse: pessoal, repete para mim por favor, que eu não vi. Quem derrubar o gigante, o rei vai dar a filha dele em casamento. Gente, não era lá essas coisas, mas Davi não sabia. Tem coisa que vem, parece que é bênção, mas não é. Cuidado. Parecia uma vitória, ela devia ser bonita, que Davi se empolgou, mas a bicha era atribulada e não tinha fé para nada. Aquela miserável era geladeira, bicho. Ninguém aguenta aquilo não, pessimista. Mas é assim mesmo. Depois veio 2 vitórias, tá vendo? Uma foi ruim, as outras 2 deu certo. Quem derrubar o gigante, a família não paga mais imposto. Até Jesus lá na frente usufruiu disso. Jesus veio da genealogia de... É por isso que alguém perguntou para ele: Senhor, é lícito pagar imposto? Aí Jesus olhou: vocês estão querendo me pegar, né? De quem é que está o rosto aí? De César. Então dá para César. Só faltou Jesus dizer: porque eu não preciso pagar imposto, porque Davi derrubou o gigante lá atrás, ele é da minha família. Mas, para não criar caso, vai lá, pega um peixe, abre ele, tira o imposto, paga por você e paga por mim também. Então, se alguém derrubasse o gigante, sua família nunca mais pagaria. E terceiro, o rei ia enriquecer. Gente, dinheiro é bom a qualquer hora. Ai, pastor, dinheiro não é bom. Ah, pois fica sem para tu ver como é bom. Ah, para mim também, eu tô podre, tô aqui. Faz um pix para mim. O rei vai enriquecer quem derrubar o gigante para nós, mas para Davi era desse tamanho. Davi disse: pessoal, não ouvi, repitam. E repetiram 3 vezes. Quem derrubar o gigante, casa com a filha do rei, a família nunca mais paga imposto, e o rei vai enriquecer de muitas riquezas. Vira para o teu irmão e fala para ele: não enxergue o problema, enxergue os benefícios que você vai ter quando você solucionar esse problema. Um dia o meu primo falou assim para mim: eu não gosto de passar viagem no cartão. Eu falei: eu não gosto de passar remédio no cartão. Meu amigo, tem uma amiga minha que é dona de farmácia, não sei se ela está aqui, que nesse escuro ninguém vê, mas quando eu vou comprar com ela, eu compro feliz. Mas quando eu vou comprar no outro canto, eu compro com a raiva. O dinheiro que podia fazer outra coisa, mas tem que comprar remédio, porque o cabo adoeceu. Isso é ruim. Eu lá vou passar remédio no cartão. Agora viagem, poxa, viagem é bom demais. Tô aqui, ó, pagando a faturinha e olhando, dizendo: eita, novembrinho, chega logo para ir para Gramado. Chega abril para ir comemorar meu aniversário. Por quê? Porque eu estou enxergando o resultado. Pois é. Essa semana você vai começar diferente.
eu vim aqui para te dar instruções que vão mudar a tua vida. Essa semana, ao invés de você olhar e dizer, que problema, ai meu Deus, você vai olhar e vai dizer, Jesus, eu já estou vendo lá na frente a vitória que eu vou ter e os bens que eu vou ganhar quando eu derrubar esse problema. Vira para o teu irmão e fala, a partir de hoje você vai enxergar não o problema, você vai enxergar o mérito, o resultado positivo que Deus vai te dar quando você vencer o problema. Quem está entendendo isso? Gente, olha para cá. Você acha mesmo que o camarada, podendo mudar a vida da família dele financeiramente falando, ele ia perder essa chance para ficar olhando o tamanho de gigante? Essa semana, você podendo focar no pós-problema. Imagina Jesus, depois do deserto, lá em Caná da Galileia, fazendo milagre, Jesus olhando assim, e tem quem diga, poucos dias atrás eu estava passando fome no deserto, agora eu estou fazendo milagre. Você precisa enxergar mais à frente, porque quando você tiver de posse da solução, você vai olhar e vai dizer, eu consegui. Vira para o teu irmão e fala para ele, está na hora de buscar resultados, está na hora de parar de lamentar. Lamentações ficou lá atrás, foi para Jeremias. Você não vai buscar lamentações, você vai buscar resultados. Quem está entendendo? E aí, no meio dessa apresentação de gigante, no meio desse medo, as pessoas avisam para Saul que tem alguém querendo lutar. Que tem alguém? Que tem alguém? Avisaram para quem? Gente, deixa eu explicar algo para vocês. Culto de domingo é culto de pastor ensinar a ovelha. Saul já estava desviado aqui, tá? Deus já não estava mais com Saul, mas ele estava vivo? Sim ou não? Quem tinha escolhido ele? Pastor, o povo, mas Deus aprovou. Sim ou não? Então metade Deus, metade o povo, para aqueles que são críticos. Então teve parcela de escolha de Deus sobre Saul, sim ou não? Ele está desviado agora, sim ou não? Mas quem é o líder ainda? Então ser levado até Saul, meu irmão, era motivo de honra. Pastor, o líder que errou para mim não serve mais. Pois é, você não lê Bíblia? Você não lê Bíblia, por isso você fala isso. Você não lê, passa o dia todo na novela. Mas quando Samuel era criança, Eli estava desviado. E Eli era o mestre, o sacerdote de Samuel. Ele estava o quê? Pode falar, ele estava o quê? Deus falou com Samuel que era crente. Samuel era o quê? Samuel era o quê? Pode falar. Deus falou com Samuel, Samuel pensou que era Eli. Foi lá no quarto de Eli e bateu na porta. Meu senhor. E ele, diga Samuel, se o senhor me chamou. Não, meu filho, estou me preparando para dormir. Daqui a pouco ele volta para o quarto. Ele escuta uma voz o chamando, Samuel. E ele diz, opa, é Eli. Voltou lá. Agora o senhor me chamou. Não, meu filho, volte para o quarto, estou querendo dormir. Ele volta e quando ele chega no quarto, ele escuta de novo, a terceira vez, uma voz, Samuel. E ele vai até Eli. E ele olha para ele e diz, já sei quem é. Quando você voltar para o quarto agora, Samuel, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Eli estava em pecado, Eli estava em... Mas Samuel, até para entender a voz de Deus, precisa de Eli. É por isso que você nunca vai me ver falando mal de líder nenhum. Pelo contrário, tem alguns que é indefensável, eu defendo. Pastor, em tal igreja é boa, melhor do que um bar, eu acho.
Você passa a semana bebendo, deve preferir o bar, mas eu prefiro ela. Eu não vou na Universal. Sério? Por quê? Porque lá pede dinheiro. E por onde você passa as coisas são de graça? E por onde eu passo tudo envolve dinheiro. Tem culto lá que não pede dinheiro, mas o camarada nunca viu. Por quê? Porque ele só quer falar mal dos líderes. Só que o que a gente precisa entender é que se Deus quiser tratar com um líder, quem vai tratar é ele. Quando Eli morreu, a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira. Quem empurrou? Ninguém. Bota a mão, entra no meio, meu tu vê. Ele caiu da cadeira, bicho, e morreu mesmo. Quebrou o pescoço e morreu, mas sozinho. O próprio Deus disse: Eli já deu, e agora eu vou colocar um fim. Deus. Quando alguém avisa para Saul que vai levar alguém diante dele, para Davi é uma honra estar diante de Saul, sim ou não? É tanta honra que Davi olha para ele, chama ele de Senhor e se coloca na posição de servo. Se coloca na posição de... Vira para o teu irmão e fala para ele: todo servo um dia vai virar amigo de Deus. Aplaude mais forte. João 15: eu não vos chamarei mais de servo, eu vos chamarei de amigo. Só vira amigo de Deus quem um dia foi servo dele. E aí Davi é levado até a presença de Saul. É uma honra na época, sim ou não? É uma honra na época, sim ou não? Posso profetizar? Essa semana Deus vai te colocar no lugar de honra. Ela é salva. Duriba, estou sentindo meu amigo aqui. Ela é parácia. Essa semana Deus vai te colocar em um lugar de honra. Queira Satanás ou não, se prepare. Primeira coisa, Davi olha para Saul e diz: meu senhor, não desfaleça o coração de ninguém, e nem o seu. Eu que vou lutar com ele. E aí Saul vai fazer o quê? Vai olhar para a estrutura do investimento de Israel. Eita Jesus, eu quero fazer um negócio aqui, mas eu vou fazer daqui a pouco. Saul vai olhar agora para a bomba atômica israelita. O que tem? Davi, 15 anos. Eu não vou mandar Heitor levantar aqui para ele não ficar com vergonha. Esse menino meu tem 13 anos. O bicho é desse tamanho. Agora é mago que nem a lateral de uma faca tramontina. Não. Ele já sabe o que o pai dele fala mesmo. Diz que ele ri. Não, é sério. Olha esses meninos de 13, 14, 15 anos até cresce. Agora é umas varetas. Mago. O cara não sabe se ele está de costas, se ele está de lado, se ele está de frente. Porque é tudo a mesma largura. Quando Davi entrou, Davi tinha 15 anos. Poxa, pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu fiz algumas continhas básicas. Saul foi na casa de Davi recrutar guerreiro. Não é isso? O texto diz: e os 3 maiores seguiram a Saul, os recrutados. Por que 3 maiores? Maior de idade. A maioridade da época para a guerra era 20 anos. Se Davi ficou, ele tinha menos de... E não ficou só ele, porque a Bíblia diz que o pai dele tinha 8 filhos. Quantos filhos? Se o pai dele tinha 8, 3 foi para a guerra, 3 é acima de 20, 5 ficou. Tem 5 com menos de 20 anos. Só que tem um detalhe, pergunte qual. Davi era o mais novo. Se a gente for cair num ano, se a mãe dele teve 1 por ano e for caindo 1, 2, 3, 4, Davi tinha entre 15 e 16 anos. Gostou da minha conta, né? Obrigado. Fico feliz. Davi era jovem. Então Davi, ele tinha coragem, ele enxergava o problema pequeno, ele tinha ímpeto, ele tinha vontade, mas ele não passava confiança para Saul. Vira para o teu irmão e fala para ele: para de se preocupar em passar confiança.
O que você precisa é ter confiança em Deus. Não, acho que você não entendeu, senão você tinha dado um glória. Eu vou dizer de novo: para de se preocupar em passar confiança. O que você precisa é ter confiança em Deus. Deus está fazendo, Deus está na frente, Deus vai abrir, Deus vai fazer, Deus é quem vai concluir e realizar. Aí Saul olhou para ele e disse: meu filho do céu, rapaz, não vai dar certo não, porque Golias, ele é guerreiro desde criança. E eu olho aqui para você e vejo que você é a criança, não vai vingar. E aí é o momento que Davi vai contar o seu testemunho. Mais um ponto que você precisa aprender hoje. Quando você olhar para o seu problema atual, lembre dos problemas que você já venceu lá atrás. Se quiser aplaudir todo mundo, fica bem mais bonito, porque senão fica uma dissonância danada. Golias estava lá, o problema, sim ou não? Aí Davi olhou para Saul e disse: meu senhor, me permita, me dê apenas 5 minutos para eu dar um testemunho. E Saul disse: já faz 30 e poucos dias que eu estou aguentando Golias gritar. O que é 5 minutos para mim? Pode falar. E Davi olhou e disse: meu senhor, está vendo eu assim? Ninguém dá nada, né? Verdade. Mas lá no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, daqui a pouco vem um leão, olha, achando que vai poder abocanhar algumas das ovelhas. E aí Saul olhou para ele e disse: já sei. E aí, você, como corre mais do que todo mundo, conseguiu correr do leão? Ele disse: não, eu tirei a ovelha da boca do leão, e não satisfeito, para não dar errado outra vez, matei o leão. Imagina Saul olhando, dizendo: o menino pode não ser bom de guerra, agora criativo ele é. Meu senhor, ainda tenho mais 2 minutos na minha saudação. Você pode falar, meu filho. E também vinha o urso. O urso? Como assim, meu filho? Pois é. E o urso vinha e tentava roubar uma ovelha do rebanho. Ah, agora sim, agora é hora de você correr. Não, eu tirava a ovelha das mãos do urso, e para que aquele urso não me atormentasse de novo, eu o matava. Posso falar a verdade? Não poupe a vida de problemas. Vou dizer de novo: poupe pessoas, não poupe problemas. Poupe a pessoa, porque mesmo ela não valendo grande coisa, Jesus vai salvar ela. Mas não poupe o problema. O problema precisa ser exterminado, morto, destruído. Pergunte por quê? Porque senão amanhã ele volta. Sabe por que tem semana que você olha assim e diz: essa semana eu estou cheio de problema? Porque você não matou os leões da semana passada. E por que não matou? Porque fugiu, se escondeu, foi para Netflix colocar aquela sériezinha para chorar e se vitimizar. Ai meu Deus, eu queria tanto, mas não posso. Pode! Levanta daí! Eu precisava de um milagre essa semana. Eu precisava de um milagre hoje está se iniciando a semana, sim ou não? Nos 47 do segundo tempo, Deus mandou o milagre. Tive que abrir mão de ir para o aniversário do meu priminho para ir receber o milagre. E eu abriria mão até de coisa maior, porque milagre é milagre. Vira para o teu irmão e fala para ele: não está demorando, vai chegar na hora certa.
ao invés de focar no problema atual, focou nos problemas que ele já tinha vencido. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para os seus bons resultados. Quando for olhar para trás, olhe para o que deu certo. Se for olhar para trás, olhe para o que você já venceu. Se for para olhar para trás, olhe para o que você já fez. Se for para olhar para trás, olhe para o que você já realizou. Se for para olhar para trás, olhe e diga: eita, é verdade, eu sou mais do que vencedor mesmo. Olhe para aquele problema que você venceu e diga: esse problema atual não vai conseguir me parar. Eu já venci problemas maiores. Se for para olhar para trás, olhe para lembrar que você é forte. Olhe para lembrar que Deus te deu coragem, Deus te deu força. Davi olhou para trás e contou o testemunho, Saul olhou para ele e disse: meu amigo, depois dessa fala, eu não tenho o que dizer mais não. Vai, pegou a armadura dele e jogou em Davi. Minha gente, eu não queria, mas eu acabei de ver Golias e Davi ali. Eu vou ter que fazer isso, cara. Vou fazer, Wendel, vou fazer isso. É sério. Tá muito legal. Não, essa é sem maldade. Tá muito bom, cara, esse Davi e Golias aí. Você vai ser Golias só hoje, Wendel, é sério, só hoje. Só hoje mesmo. Daqui a pouco, terminou essa analogia, ele já não é mais Golias, tá? Para depois os irmãos não ficar querendo jogar Golias, não. Só aqui, passou daqui não é mais. Quando Davi convence Saul de entrar no campo de batalha, Saul passa para ele as suas armaduras. Davi usava armadura? Alguma vez você viu na Bíblia Davi dizendo: vou pegar minha armadura para ir para o pasto cuidar das ovelhas? Não inventa. Use aquilo que Deus já te deu. Pastor, mas é pequeno. Posso falar a verdade? Se você não acreditar no que Deus te deu, quem é que vai acreditar? Falei para o pastor Everton, vai dar uma saudação lá, o Patrick Moura vai estar ouvindo. Para mim é um dos maiores pregadores do Brasil, Patrick Moura. Aí ele: nossa, o senhor agora me ajudou. Eu falei: não, é para que você olhe para ele no altar e diga: Patrick Moura prega muito, mas Deus me usa também. Chegava na igreja, o pessoal me olhava, esse aí pode não saber pregar, mas pelo menos ele é desenrolado. Bíblia de pregador, gravata de pregador, terno de pregador, anel de pregador. Por quê? Se não pregar nada, pelo menos a metade eu já deixei que era pregador. Me comportava como tal. Mas eu usava o que eu usava o que até hoje eu prego fino, porque eu falo fino, né? Ó, é fino, eu prego fino. Quando eu grito, piora. Pega! Né? Mas na época que eu comecei a pregar, era bonito os pregadores que falavam grosso. Eita glória, aleluia, algo sobrenatural vai acontecer aqui agora. Isso era o que era bom na época. E eu falava fino. Eu falava, mas não estava na moda falar fino. Mas quando eu subia no altar, eu dizia: meu Deus. E às vezes o pior não é nada. Eu ia pregar nos congressos da Assembleia, vocês sabem, quase não tem oportunidade. 3.827 pessoas antes de mim. É bem tranquilo, é pouca coisa. Aí vinha o voz de trovão, o voz de raio, o voz que encanta, o voz que grita, o voz que voa, o voz de não sei o quê. Eu ia lá e pegava a voz que eu tinha. Ah, que legal. E Jesus ia lá e batizava o povo com o Espírito Santo. E Jesus ia lá e curava os enfermos. E Jesus ia lá e convertia o coração das almas. Sabe por quê? Porque eu não preciso olhar para o que o outro tem. Eu preciso valorizar o que Deus já me deu. Use aquilo que Deus já lhe deu. É com essa arma que você vai vencer. É com essa arma que você vai abrir o mar. É com esse pão que você vai alimentar 5.000 homens. É com essa funda que você vai derrubar gigantes. É com o que você tem. Deus nunca
nunca vai querer que você use o que você não tem. Davi devolveu a armadura de Saul, pegou o que ele tinha. Vira para o teu irmão e fala de novo para ele: se você não acreditar no que Deus te deu, ninguém mais vai acreditar. Davi pegou, Paulo, meu amigo, a funda, as pedras, o cajado e o alforje. E agora eu entro nas 5 pedras e a gente já conclui. Por que 5 pedras? Será que Davi estava com medo de não derrubar o gigante na primeira? E tinha 4 pedras? Eu faria isso. Eu vou confiar só em uma pedra? Se uma não derrubar, nós ataca a outra. Se não derrubar, nós ataca a outra. E quando tacar as 5, nós pega o bisaque, bota na cabeça dele, deixa ele cego e se pendura. Não, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Vamos dar um jeito, vamos ganhar. Vamos ganhar, todo jeito. Davi pegou 5 pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Pergunta por quê, pastor? Porque Golias tinha 4 irmãos. Viu o que eu falei minutos atrás? Não poupe vida de problema. Na cabeça de Davi, Davi pensou: vamos lá, vou matar ele, e os outros 4 vão vir tomar as dores. É uma pedra para cada. Essa semana você vai sair daqui com as pedras no seu alforje. E não tem aquele problema que já vem interligado com outro problema, vai cair também essa semana. E não tem aquele outro que já vem ligado naquele terceiro problema, essa semana vai cair também. E não tem aquele 4º problema, que é o problema que inflama os outros 3 e ainda divulga na internet, essa semana vai cair também. Essa semana é uma pedra para cada problema. Essa semana vão cair por terra todos os teus inimigos. Se você acredita, levante a mão para o céu e glorifique a Jesus, porque Ele merece. Uma pedra para cada gigante. Uma pedra para cada. Vira para o teu irmão e fala para ele: essa semana não vai sobrar nenhum. Os gigantes vão cair todos. Eu estou sentindo a presença do meu amigo aqui. Enquanto eu olhava para vocês, eu tive uma visão. Eu vi portas sendo quebradas e eu falei: o que é isso? Deus falou para mim: eu estou entrando em lugares que eram impossíveis para resolver o problema deles. Essa semana não fica nenhum problema de pé. Essa semana não fica nenhum problema de pé. Todos eles cairão por terra. Porque o nosso problema é... a gente já tem testemunho de problema maior que a gente venceu, sim ou não? Já matamos leão, já matamos urso. Se a banda quiser se organizar aqui, se organiza, senão prega até 9 horas. Palavra tem, que eu ainda pulei 4 tópicos. Agora vem pra cá, Wendel, meu amigo, vem pra cá. Heitor, meu filho, vem cá. Vamos entrar no campo de batalha agora. Entrar no campo de batalha agora. E eu serei. Quem já assistiu aqui aquelas lutas que passa na TV? Luta livre, MMA. Eu sou da época do Popó, que era de boxe. Quem já viu alguma luta na internet? Alguém já viu? Na TV. Não tem aquele cara que fica fazendo a propaganda, e agora ele, 50 e tantas vitórias, cegou não sei quantos, matou não sei quantos. O cara faz a propaganda, bota lá em cima. Eu vou ser o cara da propaganda agora. Não que eu saiba fazer isso, mas vou me desenrolar aqui. Vem pra cá, Golias. Fica aqui, por favor. Esse aqui é o nosso Golias, só agora aqui, tá? E esse aqui forte, ó,
robusto. Esse aqui é Davi. Sangue de Jesus tem poder que esse Davi. Só um milagre. Só a capa da gaita. Só o louro, mas é ruivo. Glória a Deus. Então nesse momento Saul autoriza a entrada triunfal do pastor com as 5 pedras, sua funda, para derrubar um gigante e os 4 irmãos. Está na Bíblia, sim ou não? Tudo ok? Tudo ok. Vamos para o campo de batalha. Golias já está lá. Eu agora vou apresentar Golias. Minha gente, dos filisteus e dos israelitas, o desafio foi aceito. E nesse momento nós já temos um adversário para o poderoso gigante Golias. Eu quero apresentá-lo aos senhores e às senhoras. Do meu lado direito, Golias. E olhe que nem foi combinado isso. Veja a bênção que é essa igreja. Ninguém combinou isso. A sua lança pesa 7 quilos. A sua armadura 56 quilos. Guerreiro desde a sua infância. Um dos filhos de Anak. Sanguinário, vencedor. Do meu lado direito, Golias. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ser sincero, eu só acredito que está na Bíblia. Davi, coloca ali para mim, por favor, Davi, pode pôr no chão. E do meu lado esquerdo, o desafiante de Golias, mais forte que um preá, mais rápido que uma tartaruga. Olha, nunca lutou na vida. Diz ele que já matou leão e urso. Ninguém acredita, só ele mesmo. Pelo que eu sei, ele cuidava de ovelha, porque dá para ver pelo cheiro de pastor. Sua armadura não tem. Sua lança aqueceu em casa. Que foi que você trouxe, pelo amor de Deus, aí, Davi? Esse caba vai lutar com o outro e não trouxe nada, só o braço. Ô, bicho velho arrojado. Você trouxe o quê? Ah, trouxe um pauzinho aqui. Eu acho que esse pauzinho é para tanger cachorro, alguma coisa. E o que mais? Um bisaque. E o que tem nesse bisaque? 5 pedras. E o que mais? Uma funda. É porque lá em Israel é funda. Se fosse aqui era peteca. Se não tivesse acontecido lá nas terras áridas e fosse aqui no Brasil, era uma peteca no lugar da funda, porque aqui ninguém usa funda. Baleadeira, é que eu chamo de peteca. Mas peteca na verdade é aquela outra, né? É porque eu sou matuto, sou do sítio. Mas é baleadeira. Aí tá aqui o desafiante Davi. Desse jeito que vocês estão vendo aí. Com essa estrutura, mas cheio de fé. Vem aqui, Davi. Você olhando para ele, Davi, você está sentindo medo? Diga não, diga com confiança. Não. Meu Deus, tá com medo. Pula essa parte, corta essa parte. Vamos voltar. Com confiança, filho. Aquele jeitinho que o pai falou em casa. Sendo que o pai não falou nada. Vamos lá, filho, vamos lá. Força, mostra honra. Algum momento você teve medo dele, Davi? Não. Em nome de Jesus, em
nome do eterno Deus, melhore isso. Não, agora é a última chance. Agora vai valer, já prepara, enche o pulmão. Vamos lá. Já faz em casa. Vamos lá, garotinho. Vamos lá. Davi, em algum momento você teve medo dele, Davi? Não. Olha, agora valeu. Esse valeu. Teve medo? Não. Por que, Davi? Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Não importa o tamanho do Golias, o que importa é o tamanho do meu Deus, o tamanho do meu Deus, o tamanho do meu Deus, o tamanho do meu Deus. Tá com medo? Eu sei que não, já sei que não, vou nem perguntar, eu sei que não. Porque a sua confiança está em Deus. E aí Golias olha para Davi e diz assim, ó: eu te amaldiçoo pelos meus deuses. Eu te amaldiçoo pelos meus. Vira para o teu irmão e fala: não pega em mim. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes de deuses pagãos. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. E por que chamavam eles de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque ofereceram eles aos deuses pagãos. E aí, quando o nome deles foi colocado no nome de deuses pagãos, a vida deles foi destruída? Não. Continuou uma bênção, porque pouco importa o que vão falar de você, você continuará sendo uma bênção. Pouco importa o que disseram de você, você continuará sendo bênção. Aí eu termino agora. Dá uma girada na funda aí, Davi, assim, ó. Dá um. Isso, tá quase laçando o boi, mas tudo bem. Vai, é o que tem. Vai, continua girando, fazendo mira. Vem cá, Golias. Nesse momento, Golias afrontou Davi e o amaldiçoou pelos seus deuses. Sim ou não? Está na Bíblia. Eu passei a lição de casa, vocês vão ler, vão ver isso. E Golias foi até Davi. Golias foi até? Meu irmão, quem não tem medo? Tá bom que eu já me cansei, só um minutinho. Eu cansei aqui esse braço. Quem não tem medo de gigante, espera ele vir? Ou a pessoa já vai logo lá e já derruba logo ele? Estou falando de quem não tem medo. Quem não tem medo vai esperar? Já vai lá e resolve, sim ou não? Diz a Bíblia, Golias quando veio, Davi olhou e disse: eu é quem vou até você. Agora dá uma girada, Davi. E a Bíblia diz que Davi, glória a Deus, meu Deus, tu vai ter que cair, mesmo ele errando, tá? E mesmo não tendo a força necessária, que eu estou vendo aqui que só um milagre. Vai, meu filho, para não. E Davi girou a funda, deu um passo à frente e lançou na testa do gigante. Lança na testa dele.